O dandismo literário, aquela graça requintada, irônica e paradoxal, teve como mestre incontrastável Oscar Wilde. No Brasil, o escritor Paulo Barreto, nas 2 primeiras décadas do século XX, foi o mais brilhante autor dessa vereda estética. Sob o pseudônimo de João do Rio, legou-nos vasta obra jornalística e literária. Entre seus contos, O Homem de Cabeça de Papelão é autêntica obra-prima. É emblemática como inventário dos valores burgueses em busca do sucesso financeiro. Aí não está descrita apenas a sociedade carioca da época, desenhada a sua cobiça, seu hedonismo preguiçoso. De fato, aí estão retratados homens de sucesso de ontem, de hoje e de sempre. Todos agindo com religiosa obediência ao que lhes dita a cabeça de papelão, que no fim das contas pode não ter um mecanismo perfeito, mas enche os bolsos. No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista, absolutamente sem importância social. O país do Sol, como era em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo, com muitas restrições quanto ao parasitismo. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Jornais fatigados, tramways, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso, se não fosse a capital do país do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. A digna senhora pensou em tomar providências. Foi impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Rapaz, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinava. Os amigos odiavam. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala, os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Antenor foi trabalhar e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Ascendendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências. Era honesto como a água. Trabalhador sincero, verdadeiro, cheio de ideias. Até alegre, qualidade raríssima no país do Sol. A cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do Sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam-lhe birra. Por quê?
É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta outro homem. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez: é doido, tem a mania de fazer mais que os outros, estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro. E depois, com ares, o patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor: a perigosa mania de seu filho é pôr em práticas ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, Sr. Prachedes? Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se à razão dos outros. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades.